Bom, pessoal, retomando aqui as aulas, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai falar da relação entre derivada e continuidade, tá? A relação é bem simples, tá, pessoal? A gente já falou disso, tá só relembrando. Então, imagine que você tem aqui a função f de x igual ao módulo de x, tá? Essa função aqui é o próprio x, se x for igual a zero, e é menos x se o x é menor que zero. Essa função, pessoal, o gráfico dela, a gente aprende ainda lá no ensino básico, é o módulo de um número, tá? E o gráfico é uma coisa assim. Ok? Pois bem. Essa função, pessoal, ela tem a seguinte propriedade. Essa função ela é contínua. Observe que f é contínua. É contínua. Essa função f é uma função da reta na reta, tá? De RR. Ela é contínua em todos os pontos de domínio dela. Não tem nenhum problema de continuidade. Bom, geometricamente você vê isso aqui porque o gráfico dela não tem nenhuma quebra, né? A gente já sabe que continuidade significa que dizer que uma função é contínua significa dizer que o gráfico dela não tem quebra, né? Mas o gráfico dessa função, pessoal, tem uma peculiaridade. Ele tem uma quina, ele tem um bico. Essa função ela é contínua em R, mas ela não é derivável no zero. Por quê? Porque no zero o gráfico dela faz isso aqui, ó. Se você ampliasse aqui, imagina que se pega aqui, está ampliando aqui. Imagina que você botou uma lente de aumento aqui e está ampliando. O que você ia ver seria o seguinte, ó. Mas aqui, isso aqui. Bom, não isso aqui, tá? Sempre vai ter esse bico, sempre vai ter uma coisa desse tipo aqui, ó. E por que que isso implica que ela não é derivável? Tá? Se você ampliar aqui, imagina, você pegou esse aqui e amplia, tá? Você sempre vai ter esse desenho aqui no gráfico, na ponta, tá? E por que que ela não é zero? Oh, desculpa, por que que ela não é derivável? Pelo seguinte, pessoal. A gente lembra que a gente definiu o derivado de uma função no ponto? Como é que a gente definiu? Se fosse uma função f, como é que a gente definiu f' no ponto x0? A gente definiu isso aqui como sendo o limite quando h tende a zero de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, que é a mesma coisa que o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 x menos x0. Para você passar de um... Tanto faz você escrever esse limite aqui ou esse. Basta você escrever o x como sendo x0 mais h. Ou seja, se o h é x menos x0, dizer que o h tende a zero é dizer que o x tende a x0. Lembrando aqui que o x0 está parado, tá? Então, se esse limite aqui... Então, se o limite acima existir, dizemos que f
é derivável no x0. Se o limite não existir, ela não é derivável. Tá? Mas lembra, pessoal, o limite, lembra que para o limite de uma função existir, isso aqui é uma função, tá, pessoal? Isso aqui, essa função aqui, f de x menos f de x0. Deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui, esse f de x0 mais h. Menos f de x0 dividido por h, isso aqui que a gente chama de quociente de Newton, tá? Então, isso aqui você pode pensar isso aqui numa função f de x0, uma função cujo valor, enfim, isso aqui não precisa, desculpe, faço isso aqui não. Isso é um quociente de Newton, uma função, tá? De fato, isso aqui não é uma função não, desculpe. Estava pensando já em fazer outra coisa. Mas o fato é o seguinte, o que é que eu quero dizer para vocês? Para esse limite existir, tem que existir os limites laterais. Lembra que quando a gente definiu o limite, para o limite existir, tem que existir o limite à direita e à esquerda. E aqui vai valer a mesma coisa, tá? O que nos leva à seguinte definição. Que a derivada lateral à direita para onde escrever à esquerda de f no ponto x0 é definida pelo seguinte. Eu vou denotar assim, f', notação usual de derivada, como é a direita mais x0. Esse aqui é o limite. Quando h tende a zero pela direita, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, ou, equivalentemente, é o limite quando x tende a x0 pela direita, de f de x menos f x0 sobre x menos x0. Mesma coisa. Ou se tanto faz trabalhar com essa aqui, ou com essa. E se for a esquerda, é claro que se for a esquerda, você troca esse camarada aqui por menos, aqui é menos. Olha, deixa eu botar em outra cor aqui para ficar destacado. Tá em vermelho, tá? Deixa mais destacado. Na esquerda, né? À esquerda, aqui, é f menos, aqui é menos, aqui é menos. Tá? A definição é a mesma, só que em vez de você tomar o limite à direita, você toma o limite à esquerda. O limite lateral à direita e à esquerda. Então, sempre que a gente quer verificar se uma função é derivável, a gente tem que verificar se ela é derivável à direita e à esquerda. E esse conceito, pessoal, é importante pelo seguinte, porque agora a gente está em condições de definir, porque quando a gente falou de derivada, a gente estava supondo que a função f era definida num intervalo aberto. Agora a gente pode falar de derivada de funções definidas no intervalo fechado. Tá? Se você tem uma função f definida no intervalo AB, em R, do jeito que a gente tinha feito, não fazia sentido falar de uma função ser derivável aqui. Mas agora faz sentido.
Você diz que ela é derivável. É derivável em AB se f o for. Você diz que uma função f é derivável se ela for derivável em todos os pontos de AB. Se f for derivável para todo x no intervalo fechado. Aqui você só tem que fazer uma ressalva. Aqui, a derivada aqui, no caso do A, é a derivada à direita, e no caso do B, é a derivada à esquerda. Tá? Ou seja, aqui no intervalo aberto, ok. Mas se você quiser colocar os extremos do intervalo, para falar de derivada, você tem que garantir a derivada à esquerda e à direita. Tá? Só uma observação, que não vai trabalhar muito com isso. Tá? E qual é a relação entre... A gente começou falando de derivada e de continuidade. Então a função, por exemplo, a função módulo, pessoal, não é derivável pelo seguinte. Se você calcular a derivada à direita da função módulo, no zero, então retomando a função módulo, a gente está aqui com a função f de x, o módulo de x. Vamos calcular a derivada à direita no zero. Eu disse lá no começo que ela não é derivável no zero. Se você olhar para o gráfico, pessoal, isso é claro pelo seguinte. A reta tangente aqui não vai estar bem definida. Ó. Aqui, se você pegar um ponto aqui, a reta tangente vai coincidir com o gráfico da própria função. Isso que acontece aqui. Mas aqui, no zero, por um lado você teria a derivada, a reta tangente seria aqui, no outro seria aqui. A gente vai ver que é isso que acontece com as derivadas laterais. Então, se você calcular o f', esse aqui é o limite, quando h tende a zero pela direita, do f de 0 mais h, menos f de 0 sobre h. No nosso caso aqui, esse aqui é o limite, quando h tende a 0 pela direita. Como ele tende a 0 pela direita, tende a 0 por valores positivos. Então, f de 0 mais h, bom, 0 mais h é h, no caso, f de h é o próprio h, f de 0 é 0, fica h sobre h, que dá 1. E se você calcular a derivada, se você calcular a derivada à esquerda, no zero, esse aqui é o limite, esse aqui é o limite, quando h tende a 0 pela esquerda, mesma coisa, 0 mais h, menos f de 0, dividido por h. Isso aqui é o limite, quando h tende a 0 pela esquerda. No caso aqui, quando h tende a 0 pela esquerda, você está tendendo por valores menores. Então, lembra que a função módulo, porque f de 0 mais h é f de h. Tá? 0 mais uma coisa é a mesma coisa. Então, como o h está tendendo a 0 por valores negativos, a função módulo, lembra que essa função aqui, ela é x, se o x for maior ou igual a 0, e é menos x, se o x for menor que 0. Então, nesse caso aqui, o f de 0 mais h, quando h tende a 0 para a esquerda, é menos h, dividido por h. Aqui é 0, isso aqui dá menos 1. Então, os limites laterais são diferentes. Ó. Aqui dá 1, aqui dá menos 1. Como os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Se o limite não existe, a derivada, e esse limite que a gente está tratando, a derivada ele também não vai existir. Ok? Pois bem. E qual é a relação entre ser derivável? Então, a gente acabou de dar um exemplo, pessoal, de uma função que é contínua e não é derivável num ponto. Ou seja, trocando em miúdos, a função f de x igual a módulo de x, ela é contínua. O único problema dela é no zero, tá? Fora do zero, ela é contínua e é derivável.
Vocês podem verificar isso facilmente. Então, essa função é contínua, zero, mas não é derivável em zero. O gráfico tem aquele bico. Só que a gente vai ver agora que vale a recíproca. Se uma função é derivada... Então a gente deu um exemplo aqui de uma função que é contínua no ponto e não tem derivada nesse ponto. Mas tem um resultadozinho que diz o seguinte, que se a função tem derivada no ponto, ela necessariamente é contínua. Então o resultado é o seguinte. O teorema diz o seguinte. Se f é derivável no ponto x0, então f é contínua. Em x0. A gente já provou isso aqui, tá? Vou fazer aqui rapidamente a demonstração, mas a gente já mostrou. Então a gente quer mostrar que f é... Então como é que é a demonstração? A gente quer mostrar que f é contínua em x0. O que aqui significa dizer que f é contínua em x0? Significa dizer o seguinte, que o limite, quando x tende a x0 de f de x, é o f de x0. Aqui, claro, para ser contínua, o x0 tem que estar no domínio da função, a f tem que estar definida, e, portanto, a f tem que estar definida nesse ponto, ok? E esse resultado aqui, esse limite aqui, pessoal, ele é equivalente... Isso aqui foi um exercício que eu deixei para vocês, é o seguinte, quando x tende a x0, na verdade, o resultado é um resultado mais geral que diz o seguinte. Foi um exercício que eu passei que diz o seguinte. Eu vou deixar como um lema aqui. Opa. Eu vou deixar como um lema, mas é um exercício bem simples. Aqui o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L, se somente se limite, quando x tende a x0, de f de x, tá? Menos L é igual a 0. Tá, esse aqui é um exercício que a gente fez. Então, a gente quer mostrar que a função é contínua. Então, a gente quer mostrar... Esse lema aqui, eu vou deixar como exercício para vocês. Se vocês não fizeram, façam agora. Então, a gente quer mostrar... Então, queremos mostrar... A gente quer mostrar que f é contínua, ou seja, a gente quer mostrar que o limite, quando x tende a x0, de f de x é igual a f de x0. Então, vamos fazer essa conta aqui. Vamos calcular o limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0, dividido por x menos x0, vezes x menos x0. Posso fazer isso? Posso. X é diferente de x0. Eu estou multiplicando por 1. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Ó. Eu estou multiplicando isso aqui por 1. Eu estou dividindo x menos x0 por x menos x0. Só que isso aqui é uma multiplicação de fração. Eu posso trocar esses camaradas aqui sem problema. Eu posso trocar os denominadores, então aqui fica x menos x0
aqui, ó. Ok? O limite do produto é o produto dos limites, se eles existirem. Bom, que esse limite aqui existe, ok. Esse limite aqui é zero. Quando x tende a x0. Esse limite aqui não tem problema. E esse aqui existe, pessoal, porque a função f é derivável. Tá? Isso aqui é exatamente o quociente Newton. Eu estou supondo que f é derivável em x0. Então esse aqui fica o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 vezes o limite x menos x0 quando x tende a x0. Ora, esse limite aqui é exatamente o f' x0. Estou supondo que f é derivável em x0, então esse limite existe. E esse limite aqui é zero. Limite de x menos x0 quando x tende a x0 é zero. Isso aqui dá zero. Portanto, esse limite aqui inicial dá zero. Só que esse limite aqui ser zero, pelo lema, significa exatamente que o limite de f de x, quando x tende a x0, é f de x0, que era o que a gente queria provar. Então, esse limite aqui ocorre por causa desse lema. Tá. A gente provou que esse limite aqui é zero, ou seja, a gente acabou de provar que o limite de f de x, quando x tende a x0, é o f de x0. Só que isso aqui significa dizer que a f é contínua. x0. Ok? Então pronto, esse é o resultado que eu queria fazer. Derivada lateral. Agora vamos fazer uns exercícios sobre isso aqui, tá? Só uns dois para de treinar. Ok? Então, o exercício é o seguinte. Esse aqui eu não sei, é um exercício do leitor, acho que é da seção 3.3, não sei. Mas o exercício é o seguinte: trace um esboço do gráfico deixa eu ver esse aqui de A, tá? O item B. O item B seria esse aqui, dada a função f, dada a função f, um ponto x1. Um ponto x1. Então, traça um esboço do gráfico, determine se f é contínua. X1. O item C, calcule f' menos x1 e f' mais x1, se existir. Tá? E o item D, determine se f é derivável em x1. No nosso caso, a primeira função que a gente vai considerar é esta aqui. F de x igual a x mais 2. Se o x for menor ou igual a 4. E a função, ela tem a expressão menos x menos 6. Se o x for maior que menos 4. E o ponto que ele quer que a gente faça a conta é o x1 igual a menos 4.
Então, dada essa função, ele pede para traçar um esboço do gráfico, determinar se ela é contínua no ponto x1, ponto x1 é esse aqui, pede para calcular as derivadas laterais, se existirem, e pergunta se a função é derivável no ponto x1. Primeira coisa, vamos fazer o esboço do gráfico aqui. Bom, a função, você tem aqui o menos 4, que vai ser o... Ok, tem aqui o menos 4. A função, se o x for menor que menos 4, ela é uma reta, o gráfico dela é uma reta de equação x mais 2. Então, observe que quando o x for menos 4, ela passa, quando o x for menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, você tem aqui menos 2. Então, esse ponto. Se o x for menos 5, digamos, menos 5 mais 2 dá menos 3. Então, a sua função tem esse gráfico aqui. Se o x for menor que menos 4. Se o x for maior que menos 4, ela é dada por essa outra expressão aqui, ó, menos x menos 6. Tá. Quando o x for menos 4, que seria o limite aqui, observe quando o x tende a menos 4, com esse menos aqui fica 4, menos 6 dá menos 2. Então ela vai tender, isso aqui é uma reta também, tá? Quando o x for, por exemplo, menos 3, menos 3 dá 3, menos 6 dá menos 3. Então aqui, ó, ela vai passar por esse ponto aqui, ó. Quando o x for 0, ela está no menos 6, que está embaixo. Tá, digamos. Opa, que isso? Mas é horroroso. Está aqui, o menos 6, tá? Na verdade, eu não lembro. O gráfico da função é uma coisa assim, pessoal. Isso aqui não é menos 6. Obviamente está fora de escala. Mas o gráfico da sua função é uma coisa assim, tá? É a união dessas duas retas. E observe quando o x tende a menos 4, observe o seguinte, que o limite, quando o x tende a menos 4 pela direita, de menos x menos 6, isso aqui dá menos 2, tá? Então essas duas retas, elas se tocam nesse ponto menos 4, menos 2. Porque podia acontecer uma coisa desse tipo aqui, ó. E ela não ser contínua. Não é o caso, tá? Então o esboço do gráfico é esse aqui. O item B pede o quê? Esse aqui é o A. Esse aqui é o item A, tá? O item B pede para calcular, ver se será contínua. Bom, a gente tem que calcular o limite. Pergunta se era contínua em x1. Então a gente tem que calcular o limite. Quando o x tende a x1 pela direita, da nossa função f. No nosso caso, esse aqui é o limite. Quando o x tende a menos 4 pela direita, tem que calcular o limite à direita e à esquerda, tá? Quando o x tende a menos 4 pela esquerda, a função tem a expressão x mais 2. E esse limite aqui dá menos 2.
Se você calcular o limite quando x tende a menos 4, desculpe. Agora vamos calcular o limite quando x tende a x1 pela direita da função f. Esse aqui é o limite. Quando o x tende a x1 pela direita, quando o x tende a x1 pela direita, a expressão da função é menos x menos 6. Quando o x tende a menos... Aqui é menos 4, tá? x1 é menos 4. Isso aqui dá menos 2 também. Portanto, você junta essas duas informações e se implica que f é contínuo em x1 igual a menos 4. Bom, a gente já sabia disso pelo gráfico, né? A gente já tinha construído o gráfico, já tinha uma ideia de que isso aconteceria. O item C pede para calcular a derivada direita e a esquerda em x1. Bom, essa derivada aqui vai ser o f' de menos 4. Esse aqui é o limite. Quando h tende a 0 pela esquerda. Mas aqui eu vou fazer com o outro. Tá? Então, limite quando x tende a menos 4 pela esquerda, de f de x menos f de menos 4, dividido por x menos menos 4. Isso aqui dá o limite. Quando, nesse caso aqui, x está tendendo a menos 4 pela esquerda, a expressão da f é x mais 2, né? E o f de menos 4 é menos 2. Dividido por x, menos com menos dá mais. O x tende a menos 4 pela esquerda. Esse aqui, vou precisar um pouquinho mais de espaço. Esse aqui dá o limite. Quando x tende a menos 4 pela esquerda, esse aqui fica x mais 2, menos com menos dá mais. Aqui fica x mais 4. Então esse aqui, observe só que esse limite aqui, ó, aqui fica x mais 2 mais 2. Então esse aqui na verdade é x mais 4. E esse limite aqui dá 1. Ok? Agora vamos calcular aqui o limite à direita, para ver se eles são iguais. Vamos calcular agora f' mais x1. Isso aqui é o f' mais menos 4. É o limite. Quando o x tende a menos 4 pela direita, de f de x menos f de menos 4, dividido por x menos menos 4. Aqui atenção, pessoal. Aqui é x menos menos 4, tá? É muito comum. Você, x está tendo menos 4, o cara bota só x menos 4. Ele esquece um sinal e aí dá problema. Então, aqui é o limite. Quando x tende a menos 4 pela direita, no caso aqui a expressão é menos x menos 6, menos menos 2, né, o valor da f continua, e aqui fica x mais 4. Ok? Só isso aqui fica limite. Quando x tende a menos 4 pela direita, fica menos x, aí fica menos 6 mais 2, que dá menos 4, dividido por x menos 4. Só que aqui, se você botar menos evidência, x mais 4. Esse limite aqui dá menos 1. E com isso a gente resolve o item D também, né? O item D,
Você diz que f não é derivável, em x1 igual a menos 4. Por quê? Porque o f' à esquerda de menos 4, que é 1, é diferente de menos 1, que é o f' à direita de menos 4. Como eles são diferentes, a derivada não existe. Tá? Ok? Então, certo? Professor, Oi. aí nesse limite pela esquerda, embaixo, né, para repetir o x mais 4 novamente, denominador. Verdade, verdade, Fresco. Exato, porque fica x mais 4 sobre x mais 4, tem razão. Valeu. Aí, obrigado, Fresco. Aí você cancela, fica só menos 1. Tá? Verdade, verdade. Vamos fazer um outro exemplo, tá? Deixa eu... desse tipo aqui. É mesma coisa, tá? Mesmo enunciado, só vai mudar a função. Esboçar o gráfico, verificar se ela é contínua no ponto, calcular as derivadas laterais e verificar se ela é derivável. No nosso caso aqui, agora a função f é módulo de x menos 3. Tá? E o ponto x1 é o 3. Ok? Então vamos fazer o esboço do gráfico. Bom, o gráfico dessa função, pessoal, sem maiores comentários, ele é igual ao gráfico da função módulo de x, só que você está deslocando ela 3 unidades para a direita. Então o gráfico vai ser uma coisa assim. Aqui ele passa no 3, aqui é o 3. Tá? É a mesma coisa do módulo, do gráfico da função módulo, só que você está deslocando ele de 3 unidades para a direita. Por que para a direita? Porque se o x for 3, o valor dela é 0. Ó. Quando o x for 3, o y tem que ser 0. Se fosse módulo de x mais 2, por exemplo, o gráfico está aqui, desse outro lado. Seria uma coisa assim. Aqui no 2, no menos 2. Tá? Mas não é o caso. Então, o esboço do gráfico é esse aqui. De novo, sugiro que vocês deem uma olhada lá na calculadora do GeoGebra. Aquilo ali é bem legal, pessoal, porque ele dá, quando você coloca a expressão, ele dá o gráfico bem certinho, todo na escala. Porque você faz um esboço, tudo bem, esse aqui é simples, mas às vezes você quer fazer uma parábola, você não desenha direito, tem que fazer uma reta tangente, uma coisa assim. Eu sugiro fortemente que vocês usem bastante aquele recurso ali do GeoGebra, de fazer para plotar esses gráficos. Ajuda muito, muito mesmo. Tá? Então agora vamos para o item B. O item B ele pergunta se ela é contínua no 3. Bom, mesma coisa. Vamos calcular o limite à direita e à esquerda. Calcular o limite. Quando x tende a 3 pela direita, de f de x. Aqui, antes de fazer isso, vamos colocar aqui o seguinte. Deixa eu fazer aqui embaixo mesmo para ficar melhor. Para o item B, observe o seguinte, que a função f, pessoal, módulo de x menos 3, ela tem a seguinte expressão. Ela é x mais 3, se esse camarada aqui for maior que 0, ou seja, se o x tá? Se esse camarada aqui for maior ou igual a 0,
ou seja, se o x for maior ou igual a menos 3, tá? E ela é menos x menos 3, menos x mais 3, se o x for menor que menos 3. Não, por que isso aqui? Vamos deduzir essa expressão aqui. O que é que diz a função módulo? A função módulo diz que módulo de um número é ele próprio, se ele for maior ou igual a zero, e é menos ele se ele for menor que zero. Então vamos fazer aqui. Então o que seria o módulo de x menos 3? Isso aqui dá x menos 3. Até é menos, então eu estava fazendo com mais, desculpe. Se x menos 3 for maior ou igual a zero, vai ser menos x menos 3 se x menos 3 for menor que zero. Eu estava fazendo o contrário, você estava estranhando. Só que esse aqui vai ser x menos 3. Se x menos 3 é maior ou igual a zero, significa que o x é maior ou igual a 3. E vai ser menos x mais 3, né? Menos com menos dá mais, se o x for menor que 3. Ok? Só para escrever a expressão direita da função, tá? Por que a gente precisa dessa expressão? Porque a gente precisa calcular o limite à direita e à esquerda. Então vamos calcular agora o limite quando o x tende a 3 pela direita da função f. Isso aqui fica o limite quando o x tende a 3 pela direita. Quando o x tende a 3 pela direita, ele está tendendo por valores maiores que 3. Então fica essa expressão aqui, da x menos 3. E esse limite aqui dá zero. Tá? Se você fizer agora o limite quando o x tende a 3 pela esquerda da função f, o limite quando o x tende a 3 pela esquerda, quando tende a 3 para a esquerda, ele está tendendo a 3 por valores menores. Então o valor da expressão é menos x mais 3. Esse limite aqui também dá zero. Portanto, sua função f é contínua no ponto x1 igual a 3. Que é de esperar, porque a gente já tinha feito esboço do gráfico, e o gráfico não tinha quebra. Para o item C, para o item C, agora vamos calcular a derivada lateral. Se você calcular aqui f' à esquerda, no ponto 3, isso aqui fica o limite. Quando o x tende a 3 pela esquerda, né? De f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Isso aqui fica o limite. Quando o x tende a 3 pela esquerda. Quando o x tende a 3 pela esquerda, isso aqui dá menos x mais 3, que é o valor da f, né? Menos f de 3 é zero, dividido por x menos 3. Isso aqui fica o limite. Quando o x tende a 3 para a esquerda, se você colocar um menos à evidência, fica menos x menos 3 dividido por x menos 3. Isso aqui dá menos 1. Ok? Mesma cor do outro. Você calcular agora a derivada à direita, no 3, o limite, quando o x tende a 3 pela direita, de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Isso aqui fica o limite quando o x tende a 3 pela direita. No caso aqui, como o x está tendendo a 3 pela direita, a expressão da f vai ser x menos 3. Menos 0, que é o f de 3,
dividido por x menos 3, e esse limite aqui dá 1. Então, de novo, se você... a resposta, então a gente calculou as duas derivadas laterais, e o item D, f não é derivável em x1 igual a 3. Por quê? Porque as derivadas à direita e à esquerda foram diferentes. Ó. F' menos de 3 deu menos 1, que é diferente de 1, que é o F' mais 3. Então a função f não é derivável. O que também é esperado, porque a gente já sabe que o gráfico dela tem esse bico aqui no 3. E se o ponto não fosse o 3, fosse o 5, por exemplo? Aí ela seria contínua e seria derivável. Tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer com um valor diferente só para verificar isso. Tá? E como exercício, pessoal, vou deixar aqui. Eu quero que vocês façam a mesma coisa para duas funções, tá? Vou deixar aqui como exercício. Repetir o exercício acima. Acima. Ou seja, esboçar o gráfico, verificar que é contínuo no ponto, calcular as derivadas laterais e verificar se ela é derivável para as seguintes funções. Para as seguintes funções. Tá? A primeira é que a função f de x igual a menos 1, se o x for menor que 0, x menos 1, se o x for maior a 0. E aqui o ponto x1 é 0. Segunda que eu quero que vocês façam, f de x é x ao quadrado, se o x for menor ou igual a 0, menos x ao quadrado, se o x for maior que 0. E aqui o ponto x1, novamente, é o 0. Oi. Tá. Vai comprar Eu vou deixar essas duas e as próximas, depois eu comento com vocês as outras, tá? Não ia deixar o peixe, não? Ok. Lá em cima da cor do João. Tá. Tem mais duas que eu queria passar, mas eu comento com vocês na próxima aula. Elas são um pouquinho mais capciosas. Aí eu comento com vocês depois, tá? Então façam esse. Eu quero que vocês façam esses dois aqui. De novo, recapitulando. Para essas duas funções aqui, eu quero o esboço do gráfico. O item B, f é contínua em x1. Quero que vocês respondam sim. Se sim, olha, mostrar aqui, né? Deixa eu botar aqui. No item B, eu quero que vocês provem que f é contínua em x1. No item C, quero que vocês calculem f' menos f' mais de x1. E o item D, responder se f é derivável em x1. Tá? Vou deixar esse aqui como exercício
para vocês, ok? Deixa eu interromper aqui a gravação.